Boa tarde aos dois lados da vida. Vamos dar início ao estudo da tarde de hoje, lendo uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Qual é o nosso recado de hoje? E nossa mãe, que nem acontece com a gente, mas tudo bem. Controle os nervos. Imagina, né? Se a gente fica nervoso por alguma coisa mais. Atraso, atrapalho, impedimento, cerceamento, obstáculos. Nada marcha como você quer. Será que o que a gente quer é o melhor para a gente? Não sei, né? Você tem impulso de fazer as coisas caminharem à força. Gritar, exigir, reclamar. Tenha calma. Refreie os impulsos. Só a ponderação, o exame, a paciência resolvem os problemas mais difíceis. Aguarde, tudo ficará bem. Não se exasperar frente às dificuldades é começar a vencê-las antes que tomem vulto. Às vezes, né, a gente passa por algumas situações que a gente, no nosso afã de querer resolver de qualquer maneira, de fazer a coisa acontecer do jeito que você quer, às vezes aquilo que é uma coisa pequenininha se torna um problema enorme, do tamanho do bonde. E aí ele vem falando, né? O exame, a ponderação, a paciência. E aí a gente começa a conhecer as dificuldades. E elas vão acontecer, elas vão aparecer. A gente vive num mundo ainda bastante conturbado, bastante agitado. Então tudo isso vai acontecer. Então cabe a gente criar dentro de nós aquele mecanismo para vencer essas dificuldades com calma, com paciência, com exame acurado daquilo que está acontecendo, para que a gente possa vencer essas dificuldades. E nesse trabalho, né, o que muito nos ajuda é essa nossa fé, é essa nossa certeza de que nós temos sempre alguém, algum mentor, algum anjo da guarda, sabe como quiser chamar, ao nosso lado para nos ajudar nesses momentos, a nos dizer: calma, você vai conseguir vencer essas dificuldades. E é para isso que nós estamos aqui hoje nessa tarde, para mais uma vez escutar os ensinamentos que o Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amor, veio há tanto tempo nos dizer, que nós possamos estar bem atentos, abrir nossa mente, abrir nosso coração, para que nós possamos realmente ter, nesta tarde, uma tarde de muito estudo, de muita reflexão, de muita certeza, aumentando a nossa fé de que nunca estamos sozinhos, mas que temos que vigiar e orar, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, nossas atitudes, para que nós possamos aos poucos vencer as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Então, pedimos a essa espiritualidade superior que nos ampare nesta tarde, que nos abençoe, que nos faça compreender tudo aquilo que vai ser dito hoje. E em especial, uma bênção assim para o nosso irmão Ricardo Matos,
E mais uma vez quero trazer esses estudos para nós, que ele possa ser entendido, iluminado, e nós possamos realmente ter uma tarde de estudo muito proveitosa. Graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que goste e que retorne muitas vezes. Na tarde de hoje, temos para reflexão esse tema que está ali na tela. E eu tenho assim uma historinha para contar rápido para vocês. Né? Quando me foi dado o tema, eu li o tema muito rapidamente e achei que era a influência dos espíritos. Aí eu pensei comigo, beleza, está tudo lá no livro dos espíritos, é só pegar as perguntas e estudar essas perguntas. Aí essa semana eu fui pegar para fazer o trabalho e lendo com atenção o tema, eu vi que o tema é muito abrangente e vai além da influência dos espíritos. Então eu fiz assim um filtro e provavelmente eu não vou conseguir abordar aqui todas as nuances de influência. Vou trazer também a influência que os espíritos exercem sobre nós. Mas vou trazer as outras que também existem. Então nós temos, eu coloquei aqui, como eu falei, só algumas. Nós recebemos o tempo todo, ou pelo menos em determinadas épocas da nossa vida, influência da família, influência cultural, influência do nosso passado, influência da propaganda que aparece nos variados meios de comunicação, influência da doutrina espírita e influência dos espíritos. E com certeza existem outras. Eu só pincelei aqui algumas e vou continuar pincelando, porque não dá tempo de entrar em profundo detalhe em cada uma delas. Acho que diz a respeito de família, doutrina espírita, espírito, passado, eu convido vocês a entrarem para os grupos de estudos para se aprofundarem no assunto, conhecerem mais, tá bom? Então vamos ver aqui a respeito da influência da família. Influência da família. Será que esse bebezinho que está ainda no ventre materno está recebendo influência da sua mãe, do seu futuro pai ou responsável, o cônjuge da sua mãe? Será que está recebendo influência? Já vi alguns cabecinhos balançando dizendo que sim, com certeza. E a influência que nós recebemos nesse período da nossa vida, ela é muito importante, ela é muito marcante para todo o desenrolar da nossa existência. Muitas vezes, na fase adulta, as pessoas guardam uma sensação de que, por exemplo, minha mãe não gosta de mim. Ou que as pessoas não gostam de mim. Muitas vezes as impressões são imprecisas. E por que isso pode acontecer? Mas uma das causas, não necessariamente é a causa, mas pode ser uma delas. Na época da gravidez, pode ser que a mãezinha tenha ficado nervosa, tensa, apavorada, dizendo: não era a hora de eu engravidar, eu não queria ter esse filho agora, eu não queria engravidar agora, rejeitando a chegada daquela criança. Então a criança está gravando, está recebendo essas impressões. Quando essa criança nascer, e aí eu estou falando de cada um de nós, todo o cuidado que nós tivermos recebido dos nossos pais, principalmente deles, principalmente da mãe, ou todo o descuidado que nós tivermos sido expostos, são influências que nós estamos recebendo e que vão nos marcar na fase adulta. Por que nós, brasileiros, temos determinadas características que são únicas dos brasileiros e são totalmente diferentes, por exemplo, do povo japonês? Ou por que o povo japonês tem características que são muito diferentes da nossa?
A criança, desde que nasce no Japão e a criança, desde que nasce no Brasil, recebe uma série de informações em termos verbais, mas principalmente em termos de sentimentos, que marcam a vida dessa criança. Vão marcá-la naquele momento da infância e vão marcar depois também. Então nós estamos recebendo influências, sim, da nossa mãe, do nosso pai e principalmente da mãe. Dos avós também, mas principalmente da mãe. Uma família como essa, desejando, recebendo com carinho essa criança que está nascendo, apesar do símbolo ali de simplicidade, de pobreza, a criança nascendo numa palha. Vocês lembram de alguém que nasceu assim numa palha, que foi colocado numa palha, quando nasceu? Pois é, Jesus, né? E Maria, com certeza, envolveu Jesus com muito carinho, com muito amor, desejando mesmo a chegada dele, e José também. E isso faz diferença, isso faz diferença sempre. E nós vamos vendo que o ensinamento do Mestre Jesus não se limita às palavras que ele proferiu, mas a vida toda dele, inclusive o nascimento dele, é ensinamento para nós. Já na fase, já como criança, né, em alguma etapa da vida infantil, as orientações, os cuidados, as dicas que os pais e as mães têm com seus filhos influenciam bastante na infância e depois, na fase adulta também, o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Então nós vamos vendo que as pessoas numa família são muito semelhantes umas às outras. Houve época, você tinha aquela época de telefone fixo, né? Tocava o telefone lá em casa, a minha filha atendia. Aí as pessoas começavam a falar com ela como se estivesse falando com a minha esposa, porque o timbre de voz era o mesmo. As pessoas achavam que era, de repente, era um pouquinho que eu chamava minha mãe. Aí é que tinham percebido o equívoco. E da onde ela aprendeu o timbre de voz da mãe? Ouvindo e observando enquanto era bebê. Ela aprendeu o idioma nativo. Ela fala português do mesmo jeito que cada um de nós fala, falamos português, com o mesmo sotaque, com o mesmo jeito. E como é que aprendeu isso? Ouvindo. E aprendeu apenas o idioma e o tom de voz? Não. Aprendeu várias coisas que nós gostaríamos de não ter ensinado às vezes. Mas aprendeu também. Aprende várias características que depois começa a mostrar. É por isso que às vezes dizem que as crianças pequenas são espelhos dos pais. Então os bons e os maus hábitos, a forma delas pensarem e de agirem, está bastante relacionada com a forma que os pais agem. Eu tive um colega de trabalho que ele me contou a experiência dele numa certa ocasião. Ele disse que ele chegou bêbado tarde da noite em casa e foi ao banheiro, deixou a porta aberta. E começou a fazer xixi, inclusive em cima da tampa do vaso. E o filho pequititinho viu. No dia seguinte, estava o menino fazendo xixi. Aí o menino falou para ele: pai, você está fazendo xixi em cima da tampa do vaso. E ele bêbado disse assim: os homens fazem isso. No dia seguinte, está lá o menino fazendo xixi em cima da tampa do vaso. E quando ele vê, ele lembra do diálogo e cadê a moral dele para corrigir a criança? A criança aprendeu na hora, nem precisou de muito tempo para aprender. A palavra do pai, né, citou que os homens fazem isso, né, marcou bastante aquela criança. Provavelmente ele trabalhou depois com ela, não sei o que ele fez para resolver a questão. Mas o fato é que os bons hábitos, os maus hábitos, os costumes, as ideias permeiam
o grupo familiar, e desse grupo familiar depois é levado para a sociedade. Então aqui nós temos vários exemplos, né, de interação de pais com os filhos, responsáveis com os filhos. Temos um exemplo à direita excelente, ensinando a orar, né, ensinando aquela criança a elevar o pensamento dela. Temos uma mãe ali do lado esquerdo embaixo, tendo alguma conversa mais importante com aquela filha, que a filha está de braços cruzados, tipo, não quero ouvir essas histórias, mas a mãe está ali com paciência explicando, né? Tem a outra mãe ouvindo o filho, provavelmente alguma queixa dele. O pai com hábitos de leitura, né? Mostrando a importância da leitura. Esses exemplos ficam. Nem sempre depois, na fase adulta, os adultos vão seguir aquilo que eles aprenderam na infância. Mas o exemplo está gravado dentro deles. Um caso bem marcante, um caso que é público, que a gente pode contar à vontade, é o caso do espírito André Luiz, que a mãezinha dele o ensinou a rezar quando ele era criança. Fazia as orações com ele, ensinava. Na idade adulta, o André desprezou completamente tudo que ele aprendeu da mãe. Ele não rezava, não orava, isso tudo encarnado, né? Desencarnou, passou 8 anos no umbral, sofrendo, e depois, lá nesse período aí de 8 anos, finalmente ele se lembrou que a mãe o havia ensinado a rezar. Ou seja, ele só foi se lembrar e botar em prática depois de desencarnar. Mas aquilo lhe valeu, porque ele fez uma prece tão sincera, tão sentida, que ele abriu, então, naquele momento, as janelas da alma dele, para que os benfeitores pudessem chegar a ele, serem vistos por ele e levá-lo daquela região para o nosso lar, onde ele foi tratado e depois ficou morando. Então temos aí uma influência, nós vimos aqui como esse exemplo, né, que não necessariamente foi seguida logo depois, mas ficou gravada e no futuro fez diferença. A influência cultural. Eu botei ali alguns pratos típicos, peguei só 3 para não poluir a tela de muitas imagens, né? Então do lado esquerdo tem uma feijoada, do lado direito em cima tem uma pizza, e embaixo tem uma comida japonesa. Ora, por que as pessoas têm esses gostos, né? Porque uma gosta de um, do outro. Cultura. Por que nós nos vestimos com essas roupas? Cultura. Do lado esquerdo, uma roupa típica das danças lá na Rússia. Em cima, roupas bem brasileiras e americanas. Do lado direito, roupas que são usadas na África, em alguns lugares. Cultura faz isso. A cultura mexe com a nossa forma de pensar, mexe com os nossos hábitos, mexe com a nossa forma de agir. Então eu vou agir de uma maneira diferente do que agiria numa cultura diferente. Uma ocasião eu participei de um treinamento no Sebrae e eles estavam dizendo para nós ali que estamos ouvindo uma orientação que eles passaram para uma série de empresários brasileiros que estavam sendo levados pelo Sebrae para um evento no Japão, um evento de negócios, né? Para as pessoas aproveitarem aquele momento dessa abertura que o Sebrae havia conseguido para oferecerem seus negócios, produtos e serviços lá no Japão. E eles deram 2 dicas. A primeira dica foi: jamais escreva no cartão de visita de um japonês. Sabe os cartões de visita, né, que se dá nas empresas? Não, jamais, porque para eles é uma grande ofensa você escrever um cartão de visita. E tem uma outra que eu não me lembro agora se é realmente no Japão, mas sei que é uma cultura externa, aí vai mais para os homens, né? Não cruzar as pernas mostrando a sola do sapato, assim, ó, eu fiz agora.
Você mostrar a sola de sapato para alguém naquela cultura é uma ofensa. Você está ofendendo a pessoa. Então, a cultura molda a nossa forma de pensar, de olhar as coisas. Estão me acompanhando até aqui? Não conseguindo? Dúvidas? Tudo bem? Vamos continuar então aqui. Influência interpessoal. Estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. Nós podemos dizer que nós temos 2 níveis de influência. A influência direta é aquela que eu estou exercendo diretamente. Então, se eu resolvo fazer alguma atividade, se eu resolvo dizer alguma coisa, como estou dizendo aqui para vocês, eu estou, de uma certa forma, influenciando vocês. Eu estou passando esse conhecimento que é uma influência que eu estou fazendo, uma influência direta. Uma influência indireta é aquela que se dá como resultado das minhas ações, das minhas palavras e tudo mais que eu fizer. Por exemplo, eu coloco o vídeo da nossa palestra na internet. Eu não faço a menor ideia quem está assistindo. E nós temos depoimento de uma brasileira que está morando na Alemanha e que assiste os nossos vídeos. Olha onde está chegando, né, a gravação que nós estamos fazendo. E outras pessoas que vão assistindo, e isso vale para qualquer coisa. Eu publico alguma coisa lá no Facebook, no Instagram, ou coloco num grupo de WhatsApp, né? Aquilo vai chegar para aquelas pessoas e não vai parar ali. Se a pessoa achar que é curioso, que é interessante, ela vai repassar e repassar e repassar. Se aquilo for bom, está levando uma boa informação adiante. É a consequência da sua influência. E se não for bom, também está levando uma má informação adiante. De novo, é a consequência da influência. Existem pessoas que vão tomar decisões baseadas na informação que elas receberam? Com certeza. Eu mesmo já fiz isso. A máquina de lavar lá de casa deu defeito, e eu sei que técnicos são caros, consertos são caros. Eu fui na internet e coloquei: máquina de lavar, modelo tal, parou de fazer tal coisa. Aí apareceram vários vídeos técnicos dizendo: se a sua máquina de lavar para de fazer isso, para de fazer aquilo, provavelmente o defeito é esse aqui. Aí ele mostrou como é que abria a máquina, como é que olhar, tirava a peça. Eu pesquisei o preço da peça, era barato, eu falei: vou arriscar. Comprei na internet a peça e falei: troquei, a máquina ficou funcionando, que é uma beleza. Influência. A forma como ele apresentou me inspirou credibilidade e me influenciou, e eu tomei uma ação. Influenciou meu pensamento e influenciou a minha ação de consertar a máquina a partir da informação dele. Isso vale para vários outros tipos de influência. Na família, estamos influenciando as pessoas que estão dentro da nossa casa? Estamos influenciando nossos vizinhos e sendo influenciados por eles? Sim, muito. Pequenas ou grandes influências. A influência varia de intensidade, de abrangência e de qualidade, conforme as possibilidades do protagonista, conforme a possibilidade daquela pessoa que está causando a influência. Então, a influência vai variar dessa forma, mas é sempre uma influência. Eu coloquei aqui um círculo, um deles é um círculo bem grandão, né? Ele acaba alcançando, toca lá em 3 pessoas. Na de baixo, ele toca de leve, né? A influência dele é pequena. Na de cima é bem grande a influência, né? Ele invade ali o espaço da outra. Na da esquerda, lá em cima, ele toca também um pouco. E assim nós vamos vivendo numa cadeia de permuta.
Como é que é o relacionamento dentro de casa? É bom? Como é que as pessoas da sua casa reagem a determinadas situações? É equilibrado? Então, todo esse mecanismo está circulando dentro da família. É a forma de uma boa influência. A influência direta, isso eu já expliquei, é aquela que exercemos pessoalmente e indireta é o resultado que criamos, dissemos ou fizemos. Influência do passado. Temos influência do nosso passado? Quando estou falando aqui de passado, estou falando de outras encarnações. Com certeza. Lembrando que nós somos espíritos, que o corpo é a vestimenta, que o corpo fica desgastado ou fica inoperante, nós saímos do corpo, mas continuamos a ser exatamente o que somos. Não mudamos drasticamente, nem ficamos como se fosse um lençol esvoaçante. Não, nós somos como somos. Tá? E vivemos experiências variadas, em outras encarnações, no plano espiritual. O Emmanuel, no livro Consolador, na página, a pergunta 42 desse livro, a psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel nos diz assim: o homem e mulher, né? O homem é senhor de um patrimônio mais vasto. Ou seja, não é só aquilo que você aprendeu até agora na sua vivência e no banco escolar e nos livros que você leu. Não. O homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. O que eu vou estar dizendo? Nós trazemos muitas bagagens do passado. Bagagens que às vezes estão muito bem organizadas, estão resolvidas e que vão nos inspirar sempre coisas boas para frente. E também bagagens que não estão nada resolvidas, estão bagunçadas e que nos reclamam ajuste. Então nós vamos ver, por exemplo, na maneira mais objetiva, crianças pequenininhas que conseguem tocar instrumentos musicais que levariam anos para uma pessoa normalmente aprender. Vocês podem pesquisar na internet e vão encontrar vídeos de crianças com 4 anos de idade tocando piano com uma facilidade, né, impressionante. Certa ocasião, uma pessoa que estava aqui assistindo, ela disse assim: você leva 10 anos para aprender o básico do piano. E se você quer ser realmente um bom pianista, mais um tanto de anos à frente exercitando, para que você seja realmente um exímio pianista. E a criança de 4 anos tocava o piano de forma perfeita. Da onde veio aquele conhecimento? Do passado. Da onde vêm as nossas demais tendências? Por que você escolheu uma profissão e não escolheu outra? Por que você escolheu alguma coisa na sua vida ao invés de escolher outra coisa? Foi só influência do que você aprendeu na vida atual? Muito provavelmente não. E os nossos pensamentos e hábitos estão muito impregnados do que nós fomos no passado. Então, se no passado eu guardo uma sensação de que, melhor, não precisa nem da sensação, se no passado eu fui um ótimo médico, eu dedicava a estudar o que eu podia da época, né, em termos de ciências, médicos,
na atual encarnação, eu seria um médico ainda melhor. Eu teria essa intuição vindo, eu teria uma certeza absoluta de que eu poderia fazer determinadas coisas que talvez para outros médicos sejam tão difíceis. Você já assistiu o filme Quase Deuses? Alguém que já assistiu? Não, né? Hã? Talvez no Netflix, eu não sei, tem que pesquisar onde é que ele está atualmente. Quase Deuses. Vou contar rapidamente a história. Um senhor negro nos Estados Unidos, na época ele era um jovem negro, né? Anos atrás, na época que havia ainda a separação dos brancos e dos negros, e os negros não tinham acesso aos lugares dos brancos, ele tinha um sonho de ser médico, mas não era aceito em lugar nenhum para estudar, porque era negro. O ensino da medicina era reservado aos brancos. Ele era tão decidido que ele queria aprender medicina, que ele arranjou um emprego de faxineiro num hospital ligado a uma universidade. E nas horas que ele estava ali fazendo a faxina e tal, ele procurava, na medida das possibilidades, checar quem seria uma pessoa assim mais amigável, um médico mais gentil, para passar para ele as informações. E ele conheceu um médico assim. Então o médico passou a dar a ele livros para ele ler, deixar com ele os livros. E ele foi devorando os livros todos, ele foi pesquisando por conta própria. Ele se virava, naquela época não tinha internet para gente, ele se virava para aprender. Então, ele foi bem além dos conhecimentos simples. Ele começou a estudar a respeito dos transplantes cardíacos. E ele um dia, vendo um médico tentando executar um transplante num cachorro, o médico estava transplante cardíaco naquela época era uma novidade ainda. Então eles ainda estavam praticando no cachorro, o cachorro ia falecer. E ele ficou pensando naquilo, pensando, e depois ele falou para o médico: doutor, talvez é como uma torneira que está aberta, o sangue jorrava sem parar, e esse cachorro morreu. Talvez se a gente conseguisse parar essa torneira por um pouquinho de tempo, talvez ele não morresse. O médico ficou pensando naquilo e pensou por um bom tempo. E os dois juntos, médicos que vai para fazer juntos, fizeram o transplante num outro cachorro. E deu tudo certo. O cachorro sobreviveu. O que eles fizeram? Eles deram uma parada no coração do cachorro. Ao parar o coração, parava os batimentos, parava a sangria e eles conseguiram rapidamente fazer o transplante. Eles paravam, faziam o processo e continuavam. E esse médico, então, fez vários experimentos junto com ele, até que o médico foi chamado para uma situação crítica. Um bebê que precisava, naquele dia, ter o transplante. O bebê era filho de alguém muito importante. Aí o médico ele entra na sala de cirurgia, tinha um monte de gente assistindo, e o médico fica inquieto com aquilo, inquieto, inseguro, sai da sala e diz assim: eu não posso fazer sem a ajuda dele. Aí todo mundo: quem ajuda de quem? Aí ele manda chamar a memória. Aí essa pessoa, esse negro que estava fazendo a faxina, larga tudo e vai para a sala de cirurgia para ser o auxiliar daquele médico fazerem o trabalho. Da onde essa pessoa negra tirou todo esse empenho, toda essa vontade, todo esse conhecimento interior para fazer aquilo tudo? Só de ter lido aqueles livros? Quantos médicos não leram também?
Quantos médicos tiveram professores excelentes e não fizeram? Então nós vamos vendo o quanto o nosso passado nos influencia. Quanto de nós hoje é um reflexo do nosso passado. Então nós vamos aqui aprendendo com a doutrina espírita que a nossa jornada evolutiva não é estanque. Quando eu encarno, não é como eu recebesse realmente uma página em branco para começar. Eu recomeço, mas a minha bagagem vai despertando gradativamente. E quando a bagagem vai despertar, ela vai despertar no início da minha adolescência. E ela vai despertando cada vez mais. Bom, vou falar agora da influência da propaganda. Já foram influenciados por propaganda? Já compraram algum produto, escolheram alguma marca com base nas propagandas? A grande parte das pessoas, sim, são bem influenciadas pelas propagandas. É por isso que as propagandas existem. Porque se elas não tivessem o efeito, os anunciantes não teriam desistido. Alguém conheceu alguma dessas propagandas aqui? Eu sei que vai revelar a idade, né, de alguns. Eu peguei algumas antigas, vamos ficar fazendo propaganda de coisa nova, influenciando vocês com coisa nova. A antiga, o serviço nota 10, que não é o maior, tem que ser o melhor. Bendito lá do Bombril, né, que tem 1000 utilidades, e o leite da Parmalat. E essa daqui, vocês lembram? As pessoas mais antigas também vão lembrar. O Zé Gotinha, o Surgimundo, e aqui a propaganda do Banco Nacional, o coral do Banco Nacional, né? Quantas pessoas no Natal não escutaram a música do coral, né? Que é uma música linda, que influenciou a nossa maneira de compartilhar o Natal, né? Então, existe um outro tipo de propaganda que eu não coloquei aqui, que é a propaganda política. Também é uma propaganda verdadeira ou falsa. Ela pode usar argumentos verdadeiros ou falsos. Ela pode usar recursos relacionados à cultura, à crença, à religião, para transmitir a ideia que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas ligada a determinada corrente política quer transmitir. Tá? Afeta as pessoas? Com certeza afeta. Então nós temos aí os partidos políticos, um monte de pessoas filiadas, ou as manifestações. Por que tem tanta gente na manifestação de um, de outro? Porque aquele discurso causa uma influência em quem está recebendo o discurso. E causa uma influência também nos atos daquela pessoa que decide ir lá assistir, apoiar, aplaudir, levar faixas, enfim. Temos a propaganda, temos a influência, da doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma missão. A missão da doutrina espírita, a missão principal da doutrina espírita é de enfraquecer e ao longo do tempo até acabar com o materialismo. E esse trabalho ela está fazendo, sabe aonde? Dentro de nós. O materialismo que existe em nós. Nós ainda somos muito materialistas de um modo geral, mesmo os espíritas. Então nós preferimos determinadas situações do mundo ao que os espíritos nos recomendam fazer. Isso é a maioria das pessoas. Então nós ainda trazemos um apego muito grande às coisas da matéria.
E essa proposta da doutrina espírita de mudar a nossa maneira de pensar, ela vai se firmando gradativamente em cada um de nós e vai crescendo para toda a humanidade. A mensagem dos espíritos, ela está presente em todas as religiões, trazida numa linguagem apropriada para aquela religião, mas está presente. E aos poucos, todos vão compreender que nós precisamos dar mais valor às pessoas do que às coisas. Que é mais importante ser do que ter. Que nós precisamos aprender a viver em paz conosco, porque tem possibilidades, espaços, oportunidades para todos. Deus não é pobre. Deus não é pobre. Deus é o Senhor do universo, soberano. Deus criou o planeta e colocou aqui inúmeras riquezas, algumas riquezas que nós ainda nem descobrimos. Estamos ainda por descobrir. Então, Deus quer que passemos a viver estando no mundo, mas não pertencendo ao mundo, às paixões do mundo. Esse é o trabalho da doutrina espírita, que mexe com a gente, mesmo com vocês, não vai que vocês estão aqui sentados hoje, ouvindo, aprendendo, e voltam, estão continuando a aprender a doutrina espírita e a relembrar a doutrina espírita. Então esse é um trabalho que ela vai fazendo conosco. Será que os espíritos influem na gente mais assim, ostensivamente, mais diretamente? Olha, existem os espíritos. É o primeiro ponto que nós temos que chegar de conclusão. As pessoas que nos antecederam no regresso não viraram fumaça. Elas continuam a ser o que elas eram. E elas continuam gostando ou não gostando de nós. Pergunta então 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta é muito. Influi muito. Influi a tal ponto que, de forma geral, são eles que nos dirigem. Então a influência deles se dá o tempo todo. Influência dos bons ou dos maus? Qual será essa influência? Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Será que na nossa cabeça passam pensamentos que são realmente os nossos? E também passam pensamentos que são sugeridos pelos espíritos? Sim, passam. É essa a influência. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de montar um verdadeiro diálogo dentro da minha cabeça, né? Eu vou chegar, se fulano falar, eu vou falar, se acontecer, eu vou falar e tal. E você cria já um diálogo danado, né? Estamos conversando sozinhos? Não, não estamos. Qual pensamento é o nosso? Normalmente é aquele que nos vem primeiro, é aquele mais profundo. Quando eu sei que o pensamento é de um espírito elevado, mas vocês sabem que o pensamento que chegou na mente de vocês é de um espírito bom. Pelo silêncio que vocês fazem, vocês sabem. Silêncio é uma técnica mesmo, de prestar atenção nos nossos pensamentos. Pela qualidade do pensamento, não é verdade? Se ele está te orientando para uma coisa boa, então é um espírito bom. Se ele está querendo botar lenha na fogueira, não é um espírito bom. Se você está se segurando para não falar uma coisa e vem aquela coisa assim, não tem que falar mesmo. Fulano não tem o direito de fazer isso com você. Não tem o direito de te dizer isso. Saiba que não é um bom espírito.
Ele está querendo botar lenha na fogueira. E vai conseguir se você deixar. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Então, já dei a dica. Os nossos pensamentos têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso caráter, a maneira como eu estou. Eu, às vezes, quando não estou muito bem, também acontece comigo, né? Quando eu não estou muito bem, eu começo a ficar irritadiço com as coisas. Aí eu penso assim comigo: se eu estivesse bem, eu estaria irritadiço? Eu iria levar o que a pessoa fez ou disse para o patamar em que eu estou levando nesse momento? Não. E por que eu estou querendo fazer isso agora? E aí, às vezes, vem uma ideia insistente na cabeça de que você tem que ir lá e falar para a pessoa. Que você tem que dizer aquilo para ela. Essas ideias, quando o conteúdo que você vai dizer não é bom, essas ideias não são transmitidas por bons espíritos. Então, nós temos que nos conhecer. À medida que eu vou me conhecendo, observando a minha maneira de ser, eu vou vendo o tipo de influência que eu estou recebendo. O ser humano, ou melhor, o espírito humano, o espírito em si, é o único ser da natureza capaz de pensar o seu próprio pensamento. Então nós conseguimos avaliar, enquanto estamos pensando, nós conseguimos avaliar o nosso pensamento e conseguimos parar da ênfase, da continuidade, mudar o rumo. Conseguimos fazer tudo isso. Algumas pessoas podem dizer assim: mas é tão difícil. Aquela ideia estava tão firme. É porque a gente não está orando o suficiente, nem está vigiando. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Se vem um pensamento e eu percebi a vigilância, está faltando agora o próximo passo, a oração. Ora, pede a Deus para que você consiga afastar um pouquinho aquele irmãozinho. Fala para ele vir para cá. Fala assim: a Deus, leva ele lá para o Deus de verdade. Porque lá ele vai encontrar uma equipe de trabalhadores espirituais que está pronta, tem treinamento, tem todos os recursos para receber esse irmãozinho e ajudá-lo. Mentaliza aqui a casa, fala assim: vai para lá, vai lá receber a sua ajuda, me deixa aqui, né? E você vai pacificando o seu mundo interior. Bom, também já deu spoiler dessa, né? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Pela natureza do pensamento. O homem pode evitar a influência dos espíritos que querem induzir a prática do mal? Com certeza. André Luiz estava numa missão de estudos aqui na Terra com o mentor dele, Alexandre, o orientador Alexandre. Isso é um livro, Missionários da Luz. E eles estavam assistindo, então, uma reunião mediúnica. E o André Luiz ficou horrorizado vendo a perturbação espiritual que os médiuns também sofrem. E ele perguntou: mas como é que pode isso, né? Então o mentor espiritual dele, né, um amigo espiritual, orientador, falou assim: é uma questão de fertilidade do terreno. O terreno está fértil para que tipo de semeadura? Se eu jogo nesse terreno fértil, né, o bom grão vai nascer boa coisa. Se eu jogo o mau grão, vai nascer coisa ruim. Então, se eu coloco o trigo, nasce trigo. Se eu coloco o joio, nasce joio. Como ensinou Jesus.
O joio e o trigo são semelhantes, muito parecidos um com o outro. E às vezes crescem todos misturados. Então o que Jesus diz? Primeiro, recolhe o joio, tira ele. Tira de nós, vamos tirar de nós esses maus pensamentos, maus desejos, porque o que faz a nossa sintonia, a nossa porta aberta para os espíritos em desequilíbrio é a nossa sintonia, são os nossos desejos, é a nossa vontade. É isso que faz com que eles se aproximem da gente. Da mesma forma, isso faz com que os amigos espirituais também se aproximem. Então, se a minha sintonia é com bons amigos o tempo todo, meu esforço é esse, é um esforço que a gente vai fazendo. Eu vou estar sempre rodeado de bons amigos, mas se não é. Então, nesse livro, o André Luiz vai contar assim: um dos rapazes que estava trabalhando como médium vive uma luta interior com relação ao sexo. Ele é casado já há alguns meses, mas não para de sentir desejo de se envolver uma relação sexual fora do casamento. Não para de sentir um desejo enorme, mas no fundo ele alimenta esse desejo. Ele continua sentindo porque ele ainda sente o que? O prazer daquele momento. E dentro da casa espírita, então, ele estava bem, ele estava se sentindo equilibrado e feliz. Saiu da casa espírita, no primeiro momento, ainda estava muito bem. Deu alguns passos, e aí ele já começa a fraquejar, porque a ambiência da rua já é outra. Aí daqui a pouco, aquelas entidades que viviam grudadas com ele se grudam de novo, dão braços a ele e seguem adiante com ele. É o centro que era fraco. O que aconteceu para isso ser assim? O que aconteceu foi a sintonia, desejo, vontade, sentimento, pensamento. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E a resposta é unicamente não. Lógico que as disposições físicas interferem. Dormir bem ou me sentir bem. Mas não é unicamente, porque a maior parte das vezes se deve a esse intercâmbio com os espíritos. Conclusões. Somos influenciados em nossos pensamentos e hábitos. Somos. Influência não é comando, não é obrigação. Influência não é ordem. Influência é sugestão, que eu posso ou não acatar. Quando o sargento dá uma ordem ao soldado, o soldado tem que cumprir. Isto é uma ordem. Mas uma influência não é isto. Nenhum espírito desequilibrado tem o poder de nos dar uma ordem infalível. Os espíritos superiores têm. A ascensão moral deles é tão grande sobre nós, qualquer espírito inferior, que é uma ascensão moral irresistível. Então eles não chegam a dar ordem, mas eles vão dizer assim: por favor, faça isso. E se passar isso para nós é irresistível. Nós vamos fazer aquilo que ele está falando. Que é uma ascensão moral irresistível. Os espíritos inferiores, eles nos causam influências. Até mesmo nos processos mais complicados de obsessão, a obsessão mais complicada que seja, ela iniciou com uma influência. A influência vai ganhando espaço, vai ganhando intensidade, permanência, até que o espírito obsessor se apossou lá da sua vítima, vamos dizer assim.
Gente, alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa tirar agora? Não? Muito obrigado, espero ter contribuído no aprendizado de vocês. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez eu convido vocês para que entrem para os grupos de estudos. Bom, né? Aprendemos mais um pouquinho nessa tarde. Próxima quinta-feira ele vem trazer as outras influenciações para a gente. Não vai ser ele, não. Então, é só a gente lembrar que nunca estamos sozinhos, né? Temos sempre aquele que nos acompanha, dependendo do nosso pensamento, das nossas intenções. Somos rodeados por essas energias, por esses irmãos que atraímos. Então, o segredo, como ele falou, é o orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? Para estarmos sempre envolvidos por amigos espirituais, aqueles que querem o nosso bem, que querem nos ajudar na nossa evolução, na nossa caminhada. Então, pensamento positivo, lembrando que Deus está sempre no controle de tudo, e caminhando com muita vontade, né? Vamos agora às nossas orações, vamos iniciar com as nossas preces. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Divino, a Jesus, e vamos rogar por todos aqueles nossos irmãos que têm seus nomes na nossa caixinha de prece e que já não se encontram mais aqui conosco, mas que estão vivos no plano espiritual, continuando a caminhada deles, continuando o aprendizado, o testemunho. E hoje, especialmente, nós vamos pedir pela nossa irmã Maria da Penha de Oliveira, que faz 7 dias hoje de desencarnada. Então, que a nossa irmã Maria da Penha, como todos esses outros nossos irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz. Que o amparo dos bons espíritos, de espíritos amigos de luz, possa estar junto da nossa irmã Maria da Penha e junto de todos aqueles que têm seus nomes na caixinha, todos aqueles que lembramos, que amamos e que já não se encontram mais na matéria junto de nós. Mas, como disse, sabemos que todos estão continuando a caminhar. Então, para esses nossos irmãos, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, graças a Deus. Muita luz, muita paz, muita evolução para cada um desses nossos irmãos. Vamos agora fazer as nossas irradiações, envolvendo também todos os nomes na caixinha de irradiação, envolvendo os nossos locais de trabalho, os nossos lares, todos aqueles nossos irmãos que estão convivendo ali conosco. Vamos envolver os amigos que temos, os parentes, para que todos possam ser envolvidos nessa energia de harmonia, de paz. Que essa luz divina possa chegar a todos esses lugares, levando a paz, levando o amor, a tranquilidade. E pedimos que essa luz se expanda dessa casa por todo o bairro,
envolvendo o nosso estado do Rio de Janeiro, essas regiões aí que se encontram em conflitos, que as coisas possam ser amenizadas, esclarecidas, que essa luz envolva o nosso Brasil, se estenda por todos os continentes, envolvendo todo esse nosso planeta, toda a nossa terra, toda a nossa escola querida. Então assim, Senhor, segurando o nosso globo em tuas mãos, te pedimos para que essa energia de luz, de paz, possa nos envolver, se estendendo por todo esse nosso planeta, trazendo muita paz, para que possamos caminhar cada vez mais na nossa evolução, para que o nosso planeta possa passar por esse período de transformação e chegar bem depressa ao mundo de regeneração. Sabemos que tudo acontece a seu tempo, mas que a tua luz, a tua paz, esteja sempre direcionada para nós, nos dando força e fé para continuarmos a nossa caminhada. Vamos agora fazer as nossas visitas médicas, envolvendo a nossa caixinha, todos os nomes que se encontram ali, envolvendo todos os hospitais, asilos, orfanatos, os presídios, os irmãos que andam pelas ruas, tudo aquele que nós conhecemos que se encontram doentes. Por todos nós precisamos da saúde física, mental, espiritual. E hoje, principalmente, pedimos pela nossa irmã, pelo nosso irmão Alexandre Vieira, que está na UTI, no Rio Grande do Sul. Que o nosso irmão possa ser amparado por todos esses médicos, trabalhadores da nossa casa. Ser amparado pela falange de Dr. Bezerra de Menezes e todos esses outros irmãos que se encontram em nossos pensamentos. Rogamos a Ti, Jesus, que todos possam receber um raio divino da Tua luz, trazendo a saúde, a recuperação necessária para cada um deles, para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Mestre, por tudo que nos é dado. Pedimos pelas águas do ambiente, que possa ser depositado em cada gota dessa água o remédio necessário ao nosso tratamento. Que ao bebermos essa água, possamos estar bebendo o remédio necessário para a nossa cura. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que estive só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor. Amém.
E nesse momento em que fazemos a nossa oração íntima, em silêncio, nessa ligação com o Pai, nessa ligação com a espiritualidade que nos envolve, rogamos a Ti, Mestre amado, a presença desses nossos irmãos, mensageiros, trabalhadores da Tua seara, que venham até nós, muitos aqui já se encontram, mas que venham nos dar aquele passe magnético para que possamos sair daqui fortalecidos, para que possamos sair daqui banhados pela Tua luz divina. Contam que Jesus, certo dia, andava junto ao lago azul de Jerusalém, e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, um dos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Jerusalém. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no calor em Jerusalém, quanto na Betânia em Jerusalém, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Obrigada, Mestre amado, por essa tarde de tantos ensinamentos, por essa tarde amparada por tantos amigos espirituais que aqui estão, por essa tarde onde recebemos todo o Teu carinho para cada um de nós. Gratidão, 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 Jesus, por tudo que nos foi dado. Que possamos sair daqui levando toda essa energia, toda essa vibração, toda essa paz. E que possamos sair daqui levando e distribuindo por todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Abençoa-nos, Mestre amado. Que possamos ter uma semana de muita paz, com a Tua luz divina nos guiando, vigiando nossos pensamentos, procurando ter sempre aquele pensamento positivo, aquele pensamento voltado para o alto, com muita fé, porque sabemos que Tu estás sempre junto de nós. Obrigada, Senhor, por esta tarde. Que possamos voltar na próxima semana para recebermos mais um banho de toda essa energia que sempre recebemos quando aqui estamos. E aprendermos um pouco mais dessa Tua doutrina linda, maravilhosa, segura, que nos transmite os Teus ensinamentos de uma forma que se torna muito mais fácil de aprender e de seguir. Gratidão, Senhor, por esta tarde. Graças a Deus.